matéria, né? Não do ano letivo, infelizmente, mas do ano civil, mas a gente estamos nos encaminhando aí para o final, né? Pessoal, tem mais alguém dando, Gabriela dando bom dia no chat. Bom dia, Gabriela. Bom dia aí, pessoal, né? Para quem entrou depois, né? Tava batendo um papo aí com o pessoal, esperando mais gente entrar. Enfim, deixa eu fechar isso aqui que é da semana passada. Eu só peguei isso aqui para fazer uma figura. Hoje a gente vai ver flexão simples, tá? Eu vou até definir de uma outra maneira aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu estava dando uma revisada na matéria, flexão não acho tão trivial que nem tensão de cisalhamento, que eu só olhei minha aula do ano passado, falei, não, isso aqui é tranquilo, vai. Fui dar uma lidinha na matéria. Antes de flexão simples, tem um conceito mais simples ainda, apesar do nome, que é a flexão pura. Flexão pura é quando você tem uma barra biapoiada, igual a gente estava estudando no começo do ano, só que em vez de representar a barra por um risco, eu pus aqui já ela por um retângulo em cima de dois apoios, um fixo e um móvel, tá? Um fixo móvel é o padrão mais simples aí para a gente fazer o menor número para ter lá. Lembra que a gente viu ano passado, o semestre passado, hipostática, isostática? É um jeito bom da gente também não ter muita variável, mas conseguir calcular tudo, fazer ela biapoiada assim, um apoio fixo e um apoio móvel, né? Por isso que esse exemplo aparece muito. Ele nem enche tanto a gente de cálculo e também não permite a gente fazer com um certo raciocínio mais elaborado. Enfim, a flexão pura, que vem antes disso, é quando eu só tenho um momento fletor agindo. Nós vamos até fazer um exemplo de conta no final da aula, que é de flexão pura. Só tem momento fletor gerando a flexão. O próprio nome, momento fletor gerando a flexão, né? Então a gente tem aí, na verdade verdadeira, pessoal, estava lendo também a teoria, são as tensões que aparecem na barra que geram os esforços solicitantes. E eu percebi que eu estou sempre dando aula explicando o contrário, falando que o esforço solicitante gera a tensão. Mas eu vou continuar explicando assim porque eu acho que é mais palpável para vocês entenderem. A ideia é assim, o esforço externo gera tensão, tensão gera esforço solicitante. Pelo menos eu entendi isso de uma frase que eu li ontem na apostila. Mas eu acho mais fácil a gente compreender sempre que os esforços, até porque eu já vi aula mais nesse sentido no YouTube, os esforços é que geram as tensões desde que você divida por uma área. Ou igual a gente viu a aula passada, VQ dividido por IT para achar a tensão de cisalhamento em um ponto. Hoje nós vamos também achar como se fosse a tensão normal em um ponto, tá? Mas a tensão normal em um ponto, ela só vem da flexão, ela só vai ter essas variações na flexão. Porque se ela tiver a tensão normal, aí realmente é só força sobre área, como se eu não me engano eu falei a semana passada, tá? Mais uma força perpendicular também pode gerar flexão, e eu acho que é mais fácil da gente compreender. Antes da gente enfiar o momento fletor no meio da história, vamos dizer que a gente tem uma força F pressionando essa barra aqui no sentido contrário aos apoios. Não é muito difícil de imaginar, pessoal, que essa barra vai ficar com um formato, né? Claro que eu vou exagerar aqui no desenho, ela vai ficar com um formato parecido com isso aqui, ó. Se realmente fizer efeito essa força F que está apertando ela no meio. F ficou torto, né? Mas vocês entenderam o que eu estava com a intenção de desenhar, né? Deixa eu desenhar direitinho aqui, que hoje, ao contrário de ontem, eu não deixei pronto, tá? Então, vou desenhar primeiro essa parte aqui, tem grande chance de eu errar, depois eu desenho a força F, tá? Então, a gente vai ter uma coisa aqui assim, uma coisa aqui assim, depois eu troco a cor, tá? Para ficar um padrãozinho aí, ó. Agora sim, se teve uma boquinha, tem uma boquinha sorrindo nesse sentido, e aqui acompanha ela embaixo, tá? Então, claro que eu estou exagerando aí no efeito, né? Quando eu vou fletir alguma coisa, eu deixo ela, se a força vier de cima e os apoios estiverem embaixo, eu deixo ela que nem uma boquinha sorrindo, tá? Então, eu fleti a barra, tá vendo? O que aconteceu? Para quem não entendeu, deixa eu já trocar a cor antes, senão depois eu não consigo trocar. Para quem não entendeu, vou explicar de novo. Olha o que acontece. Eu tinha aqui uma força F, na verdade a flexão simples. A flexão pura é só momento fletor. A flexão simples que nós vamos estudar hoje tem a ação de uma força cortante. Então vou representar a força externa vertical, que é a cortante, tem a ação do momento fletor. Só que se tiver uma cortante, já vai aparecer momento fletor, tá? A cortante, se for, perdão, a força vertical externa
já vai gerar cortante e momento fletor. Então, se eu tiver só uma força vertical externa, já é flexão simples. Porque, ó, são 3 tipos. Flexão pura, só presença de momento fletor. Flexão simples, momento fletor e constante. E flexão composta, que nós vamos ver só no ano que vem, né? Ainda no ano letivo de 2021, mas na prática só no ano que vem. Flexão composta, que aí eu tenho os 3, normal, cortante e momento fletor. Então, a flexão vai ficando cada vez mais complexa, variando da pura, que só tem a presença do momento fletor, até a simples, que tem cortante e momento fletor, que é que nós estamos vendo, até a composta, que vai aparecer também a força normal, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, se realmente essa força F ela fez efeito, vou colocar ela tracejada aqui, vamos dizer assim, a força F, na verdade, tem que estar aqui ainda, né? Porque a barra é um sólido elástico ideal. Se você retirar a força, ela vai recuperar aí totalmente a deformação. Pelo menos por hipótese, isso. Não precisa pensar nisso, não, tá? Só estou falando aqui comigo mesmo para raciocinar se eu desenho para vocês a força aí ou não, tá? E aí você ficou com a barra, com esse formato aqui como se fosse um U, tá? Deixa eu dar só uma corrigida aqui. Acabou ficando meio nada a ver aqui. Então, você tem a barra aí fletida como se ela fosse um U, tá? Depois eu dou uma consertada no desenho. Não, consertar já, vamos consertar já. Então, você tem a barra aí fletida como se ela fosse um U, certo? Você dobrou ela. Fazer flexão, né? Fletir uma barra nada mais é, pessoal, do que dobrar a barra, tá? Tô aí consertando o desenho, peço um pouquinho de paciência para vocês, só para não ficar uma coisa muito mal feita, tá? Paciência aí para arrumar esse desenho. Beleza. Tá, beleza. Fletir a barra. Acho que deu para entender a ideia, né? Deixa eu ver se eu posso mostrar. Se eu for mostrar com a minha régua aqui, eu vou fazer a arte de quebrar a régua. Mas é isso aqui, ó. Eu tô gravando a aula? Tô gravando a aula, beleza. Então é isso aqui, ó. A gente tem a barra, eu aplico uma força aqui em cima, ela vai fletir nesse formato de U. Dá até para eu tentar fazer isso aqui na mão, ó. Eu tenho a barra, que é esse pedaço de papel, vou fazer a força aqui, ela vai fletir no formato de U. Claro que uma barra de um material utilizado na construção civil, utilizado na mecânica, eu estou exagerando e muito quando eu faço o desenho dessa forma aqui, né? Mas, pessoal, para a gente entender bem, fletiu vai formar como se fosse um U. A barra que era reta fica com um formato de U. E tem uma coisa que é muito importante que hoje a gente vai entender finalmente o significado dela. Vamos imaginar uma linha aqui no meio, ó, que nada mais é do que o quê? Uma linha horizontal que passa pelo centroide desse retângulo. Tá vendo aqui, ó? O centroide desse retângulo estaria aqui na metade da altura e também no ponto médio dessa linha. Essa linha, obviamente, vai se dobrar junto com a barra. Tem gente que chama isso aqui de linha média, porque ela está no meio aí, se você pensar geometricamente, tá? A gente não vai chamar de linha média. Sabe do que a gente vai chamar isso aqui? A gente já tem esse nome. Linha horizontal que passa pelo centroide. Ah, André, mas era da... Quem está mais atento aí talvez tenha pensado. Mas era da seção transversal e não da barra como um todo. Calma que vocês vão ver que essa linha vai passar no mesmo lugar que a linha neutra, que a gente já chamava lá atrás de linha neutra. Então, isso aqui continua sendo a nossa linha neutra, tá? Linha neutra. Essa aí é a nossa linha neutra, beleza? Continua sendo a nossa linha neutra, que passa no meio. Podemos pensar nela como uma linha média, tá? Uma linha que passa aí no meio. Vocês vão ver que na seção, ela vai coincidir também com a linha neutra de cada seção transversal da barra, igual a gente estava usando ali nos cálculos de momento estático ou fletor. Linha neutra era mais no cálculo de momento estático, né? Fletor. Ou de inércia. No momento de inércia não usava linha neutra, não. Era no momento estático. Tá, então essa é a nossa linha neutra. E hoje a gente vai entender finalmente por que ela se chama linha neutra. Pessoal, se a gente flete a barra e forma um U, eu não sei se isso é claro para vocês numa barra. Numa barra eu acho que talvez não. Talvez para isso a gente tenha que fazer num cilindro. No cilindro talvez isso seja mais fácil de ver. Eu vou até sair aqui, que eu quero também ver o que eu estou fazendo no vídeo. Aqui no cilindro, se você fletir ele, é um pouco mais fácil de ver, não sei, talvez, que eu estou amassando, ou seja, que eu estou pressionando a parte aqui de dentro do U e que eu estou esticando a parte de fora. Então, amassando a parte de dentro, apertando a parte de dentro e esticando a parte de fora. Não sei se isso é muito intuitivo para vocês, mas vejam se vocês conseguem
visualizar isso aqui, que a parte de fora ela é bem esticada e a parte de dentro ela está sendo amassada. Ou em outras palavras, pessoal, a parte de dentro está sendo comprimida. Eu estou forçando cada ponto dela a se aproximar aqui do centro. Eu estou forçando cada ponto dela a se aproximar aqui do centro. Portanto, aqui está aparecendo uma tensão. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui para não poluir a figura. Eu vou escrever aqui, tá? Ó, uma tensão aí de compressão. Eu amasso, eu aperto. O U vai ficando mais próximo. Se você observar, um jeito mais fácil de ver, se você pensar nesse ponto e nesse ponto, ó, a distância entre eles diminuiu em relação à figura original. Tá vendo? Porque tá pensando que o apoio não mudou de lugar, estava aqui no apoio, o outro no outro apoio, eles estavam mais longe, agora eles se aproximaram. Isso significa que amassou, apertou, comprimiu a parte de cima. Já a parte de baixo, ela foi esticada, tá? Ela foi esticada. Você vai falar, mas o ponto tá aqui na mesma, o exemplo que você deu de cima, beleza, enxerguei que realmente comprimiu, ficou mais próximo, mas o outro como que esticou? Se tá na mesma distância aqui do apoio no outro, né, ainda tá o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto ali, mas olha a barriguinha que formou aqui embaixo. O comprimento ficou, se você pensar em circunferência, o comprimento desse arco aqui é mais longo do que o segmento original era. Né? Então, esse arco aqui ficou mais longo que o segmento original. Esse arco de cima ficou mais curto que o segmento original. Então, o que ficou mais curto foi comprimido. Amassou, comprimiu. O que ficou mais longo, esticou ou tracionou, foi tracionado. Então, em cima você tem tensão de compressão e embaixo você tem tensão de tração. E na linha neutra? Na linha neutra, pessoal, talvez agora vocês não consigam imaginar isso, mas eu vou fazer um desenho que vai ajudar logo abaixo ali. Na linha neutra, você tem a transição de uma tensão que tem sinal negativo, que é a compressão, até que tem sinal positivo. Em qualquer disciplina de exatas, quando você passa do negativo para o positivo, o que tem entre os dois? O zero. A linha neutra é um pedaço que, se você medir o comprimento desse arco aqui, ele vai estar igual o comprimento original, ou seja, não houve nem compressão nem flexão ali no meio. Por mais que isso pareça loucura, né? Existe uma linha ali no meio que nem esticou e nem comprimiu, porque só as fibras mais altas dessa barra, vamos dizer assim, foram comprimidas e só as mais baixas foram tracionadas. Ali no meio você tem uma única fibra em cima da linha neutra que não foi nem comprimida nem tracionada. Claro, a barra mudou como um todo, né? Vai existir alguma deformação ali que é residual do todo, de ser uma coisa só. Mas tensão não existe naquela linha. Aquela linha onde não existe nem tração, nem compressão. Portanto, ela é a linha neutra, tá, pessoal? Ela é a linha neutra. Olhando a barra, pensando na barra como um elemento aí tridimensional, né? Vou até fazer um risco aqui para dar ideia para a gente de que a barra continua lá para trás e tal, e que a gente só desenhou um pedaço dela, né? Eu vou fazer isso aqui de um modo que fique legalzinho. Então, deixa eu fazer isso de um modo aí que fique mais legalzinho. Se eu esconder essa parte aqui, vai ficar mais legalzinho. Tá. Mas eu tô mexendo aqui. Eu tô tirando tudo do lugar, não tô? O importante é ali em cima ficar no lugar certo. Aqui. Tá, tudo bem. Beleza. Então, esse corte aqui da ideia que a barra continua para lá, tá? Depois eu arrumo um pouquinho melhor o desenho para mandar para vocês. Eu tenho aí uma seção transversal externa, tá? Só para a gente começar a pensar nela. Pessoal, como é que a gente chamava aí na barra, quando a gente tinha uma barra, os eixos, ó? Ah, não vou nem arrumar, só tá uns risquinhos aí, ó. Lembra que aqui era o eixo Y, aqui era o eixo Y, e aqui era o eixo X, tanto que a gente fazia somatória das forças no eixo X, forças horizontais, somatória das forças no eixo Y, as forças verticais, tá? Então, pessoal, a gente vai desenhar sempre numa seção transversal, seja ela mais externa da barra, ou seja um corte interno,
A gente vai desenhar num eixo, deixa eu mudar a cor, porque eu vou pôr cor de rosa aí, porque ele é mais amigável nesse fundo preto do que o vermelho. Ó, a gente vai pôr aqui, ó, a linha neutra, sempre paralela à seção transversal, tá? A minha ficou meio torta, mas vamos fazer ela direito, vai. Deixa eu até, inclusive, vou apelar, tá, pessoal? Vou fazer ela aqui assim, ó. Que assim eu deixo ela paralela certinha aqui, dá um pouco mais a ideia de tá, que é realmente a linha neutra passando ali no meio da figura, no centroide da figura. Só que, pessoal, o ano passado eu mudei a terminologia dos eixos para dar uma facilitada na vida do pessoal. Só que isso aí pode confundir vocês. Principalmente se alguém for fazer exatas, for ver essa disciplina e tal, e não vou mais confundir, não. Aqui, a minha linha neutra, né, vou chamar ela aí de LN, ela vai estar no eixo que, na verdade, é o eixo Z. Vou ter que dar isso aqui, deixa eu... Espera aí. Ela vai estar num eixo aqui, pessoal, que na verdade é o eixo Z, tá? Então deixa eu colocar aqui. Esse é o eixo Z, exatamente onde passa a minha linha neutra. Porque agora a gente vai ter que pensar em 3 dimensões. Na prática não, tá? Na prática a gente vai continuar pensando em 2D. Mas se eu tenho um eixo XY aqui no plano da tela, da minha tela e da tela de vocês, aí, seja você assistindo pelo celular ou pelo computador, né? Eu tenho um eixo Y, que tá no plano da tela, na vertical, um eixo X no plano da tela na horizontal, e o eixo Z que está entrando ali na tela. Não sei se eu consegui dar essa ideia, mas ele está para dentro lá da tela, por isso que eu desenhei ele torto assim, tá? Esse eixo Z seria o meu terceiro eixo. Eu chamei ele de X o ano passado para dar uma facilitada para o pessoal. Sabe por quê? Porque na prática, quando a gente pegar a seção transversal, calcular o IZ, calcular o momento de inércia de Z, vai ser igualzinho calcular o IX. Igualzinho a gente tem feito nas figuras o IX, esse IZ vai ser o mesmo cálculo. Então não deixa a gente confundir, é um terceiro eixo, é em 3D. Vocês vão ver que no fim da história é exatamente a mesma coisa, tá? E é exatamente mesmo, é realmente a mesma coisa. Ó, já vou aproveitar aqui para consertar agora, tá? Então você tem um corte aí, desenhei só um pedaço de barra, tá? A Z vai estar paralelo ali aí à sua linha neutra. Se você for parar para pensar, você não tem uma linha neutra. Se você for parar para pensar em 3D, você tem uma superfície neutra. Eu vou pegar essa figura aqui para me ajudar aí a desenhar a barra. Olha só. Olha o que vai estar acontecendo. Vou ter que deixar um espaço aqui, porque eu vou fazer também o diagrama de tensões, tá? Então, vou fazer isso aqui bem no cantinho. Sem preenchimento, contorno em branco. Vamos deixar essa linha mais grossa para ficar mais bonitinho. Beleza. Olha o que você tem. Na verdade, se você vai falar assim, André, mas você está falando para mim que a linha neutra passa pelo eixo Z. Para efeito de cálculo de momento estático, você vai ver que é. Mas você também falou que ela está aqui paralela ao eixo Y. E é verdade. Ela está paralela aos dois, porque você não tem uma linha neutra, se você parar para pensar bem. Você tem uma superfície neutra. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer isso aqui na coisa, então vamos fazer à mão. Você tem uma superfície inteira neutra. Pensando na barra, você tem toda uma superfície plana aí, que ela ocupa um plano inteiro onde não há tensões, tá? Onde não ocorrem as tensões. Todo esse plano aqui, ó, é o nosso plano neutro. Então, de qualquer lado que você pegar a linha neutra, aqui a tensão vai ser nula. Não sei se ficou claro, deixa eu terminar o desenho, depois eu explico, porque senão realmente aí vai ficar confuso para vocês. Deixa eu trocar essa cor primeiro, trocar essa cor aqui primeiro, tá? E completar a barra, né? Porque ela não vem completa quando a gente desenha ela assim. Então, você tem aqui um tracejado, vai passar lá atrás, vai vir aqui e ainda vai completar aqui embaixo, certo? Então, você não está vendo ali atrás. Pessoal, toda essa superfície, que agora além de contornar ela mais forte, eu também vou pintar ela, ó. Então, toda essa superfície aqui, ela é uma superfície neutra. Toda ela, tá? Não vou contornar mais forte não, senão vai correr o risco de eu errar o risco aí, ficar um negócio mais mal feito. Toda essa superfície é a minha superfície neutra. Esteja você olhando de frente no plano da tela do computador, você vai ver isso aqui, que é a barra de lado, né?
ou esteja você olhando aqui, ó, de frente para a seção transversal. De frente para a seção transversal, você tem aquela visão. Você tem o eixo Z, se é que não ficou claro, passando aqui, ó, tá? E aí você vai ter a visão aí de frente. Vou também colocar um cor-de-rosa aqui, fica um pouco mais amigável, né? Pensando aí que é o plano neutro, por quê? Porque em cima você tem as tensões negativas. Aqui em cima, ó, vamos ver onde é que eu vou escrever isso aqui. Nessa parte de cima você tem as tensões de compressão e embaixo você tem as tensões aí de tração. Ficou errado, né? Ficou coisa cor-de-rosa que era para ter ficado branco. Vou passar o branco por cima, não tem problema não. Então aqui, ó, não era para ter mudado para cor-de-rosa, eu fiz besteira, tá? É a continuação da barra, não tem nada a ver com o plano neutro, tá? Aqui é a continuação da barra, continuação da barra. Pronto, agora está um pouco melhor. Agora sim, pessoal, tá vendo? Então, na verdade, o que você tem é um plano neutro. Então, você olha de lado, você vai ver a linha neutra aqui assim, ó. Você olha de frente, você vai ver a linha neutra aqui assim, na seção transversal, tá? Olha aqui a seção transversal. E a linha neutra passando ali no meio, tá? Não importa, depende aí do jeito como você vai olhar a sua barra. Para efeito de cálculo, a gente de momento estático, né? A gente vai pensar nessa linha neutra aqui, ó, no eixo Z de cada seção transversal, tá? É nela que a gente vai pensar. Essa ideia do plano neutro aí, ó, da superfície neutra, na verdade, é só para te dar ideia que olhando a barra ou de frente, vendo a seção transversal, ou de lado, você tem a linha neutra. Ó. Se você olhar de lado, você vê essa parte aqui da superfície neutra, que é essa linha neutra. Se você olhar aqui de frente, você vê essa parte aqui da superfície neutra, que é essa linha neutra, tá? Só para te dar uma ideia melhor. E aí, pessoal, se eu fizer a representação dessa seção transversal aqui, ó, isso aqui ficou. Se eu fizer a representação dessa seção transversal aqui sem ficar torto, né, eu posso desenhar aí um diagraminha das tensões envolvidas na flexão, tá? Posso desenhar um diagraminha aí das tensões envolvidas. Deixa eu me esforçar aqui para não fazer torto. Fazer reto. Então, agora eu estou representando só essa seção transversal verde. Não é compressão em cima e tração embaixo? Então, eu vou pegar um ponto aqui do meio, né? O preto no fundo preto não vai dar certo. Vou pegar um ponto aqui do meio, que aqui, por aqui vai passar a minha linha neutra. Embaixo está sendo tracionado, está puxando a barra, está esticando a barra. Então, as tensões são de tração, ó, são positivas. Olha o sinal de positivo que eu desenhei aqui embaixo. Então, aqui você está esticando. Eu gosto de desenhar a tração, né, a tensão de tração, saindo da barra, como flechinhas aí saindo da barra. Ficou muita flechinha, hein? Ficou meio poluído, mas a gente vai fazer esse desenho várias vezes. Então, aqui é a tensão de tração. E gosto de desenhar de compressão entrando na barra. Acho que faz mais sentido, né? Aqui está comprimindo, aqui está apertando, eu fazer aí entrando na barra. Vou fazer só 3 aqui, senão vai ficar poluído igual ficou embaixo. A tensão de compressão entrando, a tensão de tração saindo. A linha neutra estaria aqui, ó. Deixa eu fazer da mesma cor para manter um padrão. A linha neutra estaria passando aqui, ó, na mesma direção. Ó. O que eu e indo até lá atrás, né? Não ficou muito legal não, mas mais ou menos aí. A linha neutra estaria passando aqui, seria o eixo Z, na mesma direção que eu desenhei, perdão, o eixo Z ali, ó. Tá vendo? Então, o que eu fiz aqui foi desenhar realmente só a seção transversal, meio de lado, ó. Então, são vários desenhos, pessoal, que representam a mesma coisa. Acho que vocês entenderam essa primeira parte. Fletiu. Teve tração em cima, embaixo, compressão em cima e tem uma linha ali que é a linha neutra. Vamos redesenhar tudo. Redesenhar agora a barra em 3D, mostrar que a gente pode ver a linha neutra aqui, ó, como um eixo Z. Olhando de frente, a gente vai ver ela aqui, ó, como um terceiro eixo. E podemos também desenhar as tensões, com ela passando aqui meio tortinha, deixa torto mesmo, tá? Você tem a compressão que eu vou fazer entrando, vou seguir o sentido dessa seta aqui, ó, já que eu desenhei desse lado, né? Eu gosto de fazer a compressão sempre entrando na barra. Então, se a barra tá daqui para trás, ó, compressão entrando, tração saindo, tá? Poderia até encaixar esse desenho aqui em cima, tá? Encaixar, poderia sobrepor ele aqui em cima. Não sei se isso vai dar certo. Sobrepor ele aqui, ó, a linha neutra ali, a compressão sendo feita em cima, a tração sendo feita embaixo, tá? Então é isso. Essa é a ideia da representação.
Tem livros que vão representar o contrário, vão representar a tração entrando, a compressão saindo. Eu acho que faz menos sentido, é mais difícil da gente pensar, tá? Mas pode acontecer. Nós vamos ver bastante a representação ainda, tá? Então ficou com muita flecha no de baixo, a linha Z ficou torta, não tem problema. Nós vamos desenhar tudo isso daí, tá? Então, como eu falei, quando existe momento fletor, quando existe flexão, seja ela gerada por um momento fletor e uma força cortante, ou simplesmente uma força vertical, que não sei se ficou claro isso, mas quando você tem uma força vertical, vocês podem calcular aí o diagrama, fazer um exemplo mais simples, com uma força aí no meio. Vocês vão ver que vai ter diagrama de cortante e de momento fletor. De tensão normal, não. Então é flexão simples, porque tem cortante no fim da história e tem momento fletor. Se eu tivesse só momentos fletores, que é um pouco mais abstrato a gente enxergar, por isso que eu nem trouxe, seria flexão pura. E aí só geraria diagrama de momento fletor. Nós vamos fazer um exemplo com número, tá? Mas não trouxe aqui em termos de teoria não, senão é muita viagem. E se aparecer força normal, que aí só vamos ver o ano que vem, aí é flexão composta, tá? Mas a gente entendeu que a flexão gera tensões normais, compressão na parte de cima da barra e tração na parte de baixo. Só que a gente ainda não sabe calcular essa tensão normal. A única tensão normal que a gente sabe calcular é a vinda... Era cálculos que eu tinha que escrever, eu estava falando calcular e escrevi cálcula, né? Deixa eu apagar tudo, vai. A única tensão que a gente sabe calcular é a referente à força normal, tá? Que a gente vai dividir força por área. A única tensão normal. E a de cisalhamento a gente também sabe. Agora a gente vai aprender a calcular essas tensões aí geradas pelo momento fletor. Ou por uma força externa vertical que gera força cortante, mas gera momento fletor também. De qualquer maneira, seja por uma força vertical e um momento externo, ou só por um momento externo, ou só por uma força vertical, vai ter momento fletor. Se tiver momento fletor, vai fletir a barra, vai ter o sorrisinho, vai transformar a barra num U, vai ter tensão normal, compressão em cima, tração embaixo. Como que calcula isso? Vamos ver agora, ó. Deixa eu falar depois, escrever depois eu falo, senão eu vou fazer besteira de novo. Cálculos dessas tensões normais. Certo? Nós vamos fazer aí os cálculos dessas tensões normais. Como é que eu faço? Ó, como é que eu faço? Eu resolvi adotar a nomenclatura certa, colocar IZ ali para vocês, né? Porque a gente já chamou no começo do ano a horizontal de eixo X, a vertical de eixo Y, então entrando na tela seria o eixo Z, tá? Mas na prática vocês vão ver que é igualzinho o cálculo do IX, tá? Vou pôr uma figura pronta aí para ficar mais bonitinho. Então a gente vai ter um retângulo aí, uma dada seção transversal. Quem não lembra o que é isso, pessoal? É exatamente a mesma ideia aí de seção transversal que a gente tinha ali. Por sem preenchimento mesmo, eu faço preenchimento na mão. Então, pessoal, é a mesma ideia de seção transversal que a gente tinha no slide anterior. Quem não está entendendo o que é isso aqui, ó, é a barra sendo olhada de frente. Simplesmente isso, tá? Então, você tem aqui a seção transversal, já que eu estou pintando essa área aqui, pintando que eu falo é achurar, né? De verde, estou pintando essa área aqui de verde, ó. Quem não entendeu, agora eu estou olhando essa seção aqui que estava de lado aqui, ó. Eu estou olhando ela de frente. Eu estou olhando a minha barra por aqui, ó, a posição do meu olhinho, eu estou vendo exatamente essa seção. Então agora eu não preciso desenhar o eixo Z torto, porque eu estou olhando de frente. Ali eu estou desenhando ele torto para dar uma ideia de 3D. Agora aqui não, ó, eu posso pegar uma flechinha aqui, vir aqui e desenhar o meu eixo Z reto. Tá vendo? Desenhar o meu eixo Z reto, né? Já que ele estava cor-de-rosa ali, vamos manter ele cor-de-rosa aqui para manter um padrão. Pessoal, a gente vai calcular aqui o momento de inércia do eixo Z. André, mas a gente não aprendeu, só aprendeu o Y e o X, mas é como se fosse o X aqui, ó. Na prática vai ser o X. Se eu estou olhando minha barra de frente, pessoal, dá uma olhada aqui para mim, ó. Olha só, de frente aqui é o Z. Qual que vai ser o eixo vertical olhando de frente? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Eu olho de frente, ó. Quem que vai estar aqui? Quem que vai ser o meu eixo vertical? Não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, depois vocês dão uma pensadinha aí com carinho. Mas aqui na vertical vai ser o eixo Y. Então é só você pensar nesse Z e imaginar que para efeito de cálculo, ele é um eixo X. Tá? Você não precisa ir... Ai, nossa, é um eixo Z. Eu não sei calcular momento de inércia de eixo Z. Vai ser o X.
vai ser basicamente o nosso X. Eu já estou pondo a nomenclatura certa para quem vai fazer exatas depois, que terminar o técnico, vai fazer uma engenharia, uma coisa assim, não se confunda aí na terminologia. O ano passado eu botei X para a galera, para facilitar a vida deles. Aí ontem eu estava preparando a aula, eu falei, e se esse X aí confundir? Tá? Como é que, então, deixa Z mesmo? Como é que a gente vai calcular a tensão, seja ela de compressão ou de tração? Tá? A tensão normal, seja ela de compressão ou de tração, é dada pelo momento fletor. Então, a gente vai ter que ter o diagrama de momento fletor, senão a gente não faz esse tipo de exercício. Por Y, já vou explicar quem é Y, dividido pelo IZ, tá? Então, você tem que calcular, tem que ter o diagrama de momento fletor, para saber o momento fletor que atua nessa seção, seja ela um extremo da barra, um pedaço lá do meio. Lembra, pessoal? A barra é a mussarela inteira que está no mercado. Cada área dessas são as fatias. Então, pode ser uma fatia, essa fatia aí, pode ser uma do meio ou pode ser uma do extremo. De qualquer maneira, o diagrama de momento fletor me diz o momento fletor atuante aqui. Então, se eu tiver o valor do momento fletor e eu tiver um momento de inércia em relação ao eixo Z, que na prática, gente, vai ser o momento de inércia do eixo X. Olha onde o Z está. É que o meu X, eu não estou usando o X porque o X está onde? Deixa eu sair porque depois eu vou ter que apagar esse rabisco que eu vou fazer agora. O meu X, ele está aqui para trás, ó. A barra continua aqui para trás, né? Oh, perdão, fiz aquele risco no lugar errado. A barra continua aqui para trás e o meu eixo X está onde? O meu eixo X está nesse comprimento. Aqui está o meu eixo X, ó, ele estaria saindo aqui. Então, por isso que eu estou chamando de Z. É o momento de inércia do eixo Z, porque o X você já usou para outra coisa. Mas na prática, olha esse desenho. Tem o eixo vertical, que é o Y, e o eixo horizontal, que é o Z. O Z é o X, que a gente estava treinando calcular até agora, tá? Então, M é o momento fletor, você vai ter que olhar no diagrama para aquela seção. E Z, a gente já aprendeu a calcular, porque na verdade é o IX, só mudou a letra, mas a ideia é a mesma. E o que é o Y? O Y é o mais importante dessa fórmula, porque o Y é a distância da linha neutra. O Y é a distância da linha neutra. É o Y que vai fazer mudar não, preenchimento não, contorno. Vai mudar o valor das tensões. Gente, se Y é a distância da linha neutra, se eu fosse calcular, mesmo sem saber o IZ, o momento fletor, a tensão normal na linha neutra ela é quanto? Qual que é a distância da linha neutra na linha neutra? Pergunta idiota, né? Zero. Então vai zerar a tensão. Olha aqui como é que é o diagraminha de tensão. Na linha neutra, a tensão, ao contrário de cisalhamento, que é máxima aqui, hein? A gente já viu isso. Na linha neutra aqui, ó, a tensão normal é zero. Tanto que a distância da linha neutra é mínima, é zero. Conforme eu vou aumentando a distância da linha neutra, olha a compressão. A compressão vai chegando na máxima distância da linha neutra, a compressão é máxima. Vai afastando também da linha neutra a tração, mais longe possível da linha neutra, a tração é máxima, porque o Y é a distância da linha neutra, tá? O Y é a distância da linha neutra. E com essa fórmula eu calculo. Vamos aprender aí, então, usar essa fórmula, tá? Nos próximos slides. Antes disso, vou escrever para vocês quem é quem aqui. Sigma é tensão normal. Acho que vocês já entenderam, né? Agora, vamos aí relembrar quem são o resto. M é um cara que a gente já conhece. Lá de trás é o nosso momento fletor. Y é a distância da linha neutra. Vou pôr só LN, tá, gente? Distância da linha neutra. E o meu IZ é o momento de inércia em relação ao eixo horizontal. Então, você pensa nele como um X, tá? Não complica, não. Esse aqui a gente já sabe quem é, que está mais fresco aí na nossa memória, que a gente ficou o terceiro bimestre inteiro, basicamente, calculando isso aqui, né? Tivemos só uma aula de momento estático e várias de momento de inércia para a gente aprender bem ele, porque ele aparece nas duas fórmulas. Ó, essa não tem momento estático. O momento estático só aparece no cisalhamento, tá? Então, gente, já vamos fazer com o Z. Já vamos entender esse terceiro eixo como sendo o eixo Z, que é o que aparece quando a gente olha a figura aí de frente, tá? Mudou a letra, mas é a mesma ideia. Continua sendo o nosso eixo horizontal. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo apagar só isso aqui. Dá, vai dar. Porque foi um rabisco que eu fiz só para mostrar que o outro eixo ali seria o Y mesmo, tá? Então, para o cálculo, a gente vai usar essa fórmula e acabou, tá? Agora, simplesmente, a gente fez uma representação meio de lado aqui, já esbocei a representação no plano, mas vamos entender bem como é que a gente representa essas tensões no plano, porque alguns dos exercícios do quarto bimestre vão ser diagramas de tensões, tá?
que são bem mais simples que os de momento fletor, então não se desesperem. Mas vamos aprender aí representação no plano, tá? Para finalizar aí a nossa teoria da aula de hoje, tá bom? Hoje eu estou indo um pouco mais devagar porque eu estou fazendo todas as louças. Eu acho que a aula fica até um pouco melhor, mas às vezes é bom economizar um pouco de tempo, animar tudo antes, mas hoje eu preferi fazer assim. Pessoal, mesma figura, hein? Vou pegar e vou copiar ela, aproveitar que a gente está no remoto, que o tempo é bem menor, mas a gente tem essa possibilidade. O Y não vai querer vir, né? Mas aqui o Z, a linha neutra vem. E o eixo também. Tá? Então, ó, é a mesma ideia, hein? A mesma barra, o mesmo desenho. Eu copiei ele aqui, acho que ficou, né? Vocês perceberam isso, vocês estão me acompanhando, claro. Então é claro que ficou claro, né? Mesmo desenho, tá vendo? A seção transversal aí da barra. Eu tô fazendo um retângulo de pé, mas a seção transversal da barra pode ser um retângulo deitado, pode ser um retângulo vazado, com um buraco no meio, tá? Pode ser várias ideias aí de representação. Então, para ficar claro para vocês, isso aqui, ó, esse desenho, vou até fazer a chave grandona aqui, é a barra vista de frente, tá? Tô chamando aí de frente porque assim, ó, aqui é a minha caneta de lado, não é? Então isso seria a barra de lado. Aqui é a minha caneta de frente. Então essa seria a barra vista, a barra, vou consertar esse a barra de frente, tá? De frente, ou seja, é a seção transversal. Barra de frente para ficar mais didático para vocês. O nome correto é seção transversal. Esse outro desenho aqui, obviamente, eu não vou desenhar a barra inteira, então isso é como se fosse um corte. E aqui eu vou desenhar um pedaço da barra. Esse outro desenho aqui é a barra vista de lado. Depois eu vou escrever isso aí lá embaixo, tá? Depois eu vou escrever isso aí lá embaixo. É a mesma ideia, a mesma barra sendo vista de lado, tá bom? Então, pessoal, a linha neutra, o eixo Z aqui, ele estaria torto, né? O correto seria a gente desenhar ele... não vou poder mexer nisso aqui, não. O correto seria a gente desenhar ele aqui, ele torto, porque a figura é tridimensional. Mas, como na verdade a gente já sabe que é uma superfície neutra, eu posso representar a linha neutra tanto sendo esse aqui, ó, que está paralelo ao eixo X, como essa outra aqui que está paralela ao eixo Z. Qualquer pedaço que eu representar, eu posso chamar ali de linha neutra, sem problema. Então, em vez de representar ela torta, a parte, ou seja, a parte paralela dela ao eixo Z, eu vou representar aqui a parte paralela dela ao eixo X. Seria a linha neutra em X, mas se vocês não entenderam, eu volto no desenho tridimensional. Ó, é a mesma superfície neutra, eu represente essa ou eu represente essa. Então é mais conveniente para ficar sempre na horizontal, para dar a ideia que a superfície neutra é horizontal, porque ela é, ó, quando eu for desenhar a seção transversal, ou seja, a barra vista de frente, eu desenhar o eixo Z. E quando eu for desenhar ela de lado, eu desenhar o eixo X. Assim as duas ficam horizontais e não tem briga. O desenho não fica feio, tá? Então essa aqui é a parte paralela aí ao nosso eixo X, tá? Caso não tenha ficado claro aí. E aqui, ó, vou usar o mesmo verde, é a minha seção transversal, que aqui ela não vai aparecer, né? Aqui ela vai aparecer só um risco, quando na verdade ela é uma área. E agora a gente já sabe que na parte de cima dela a gente vai ter tensão de compressão. Deixa eu fazer um negócio aqui antes para ajudar eu me orientar, né? Essa reta aqui ajuda muito a gente. Aqui na parte de cima, as tensões envolvidas vão ser de compressão, ou seja, vão estar aí entrando na nossa barra. Essa aqui ficou um pouquinho torta, não tem problema. Vão estar aí entrando na nossa barra, apertando a nossa barra, amassando a barra, pressionando, comprimindo, tá? Então aqui são as tensões de compressão. Aqui a tensão de compressão máxima. Lembra que compressão, por convenção, tem o sinal negativo. E aqui embaixo, saindo da barra, esticando a barra, tracionando a barra. Então aqui é a nossa tensão de tração, que por convenção ela tem sinal positivo, tá? E aí, deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui também, a gente vai ter as várias flechinhas que acompanham. Falei que a gente ia fazer o mesmo diagrama várias vezes, então ali ficou meio feio porque eu fiz muita flecha. Não tem problema, aqui está um pouco melhor, as flechas estão um pouco mais visíveis, tá? Deixa eu só continuar essa linha aqui para dar ideia para vocês que aqui é o eixo X, né? Aqui é o eixo X. E sim, eu também posso chamar o eixo X de linha neutra, ó. Porque, na verdade, agora a gente sabe que não existe só uma linha neutra. Existe uma superfície neutra. Se eu pegar esse lado da superfície neutra, é o eixo X, eu posso chamar de linha neutra. Se eu pegar esse lado da superfície neutra, é o eixo Z, eu posso chamar
de linha neutra, sem dor de cabeça nenhuma, tá? Os dois são diferentes, mas os dois estão paralelos ali à superfície neutra. Então, podemos considerar os dois como sendo linhas neutras. E elas vão coincidir, elas vão estar no mesmo plano, que é o plano de quem? Da superfície neutra, tá? Então, essa aqui é a barra vista de lado. Para a gente não precisar ficar desenhando em 3D toda hora, ó, a gente simplifica e faz a representação no plano, tá? Barra, vista, já sabe que é vista, né? Barra de lado. Barra de frente, barra de lado, tá? Só que não é muito comum eu desenhar a barra, tá? Não é muito comum eu desenhar a barra. Vamos ver se eu consigo copiar esse slide inteiro e só apagar a barra. Assim eu economizo um bom tempo da manhã aí de vocês, certo? Então não precisa mais desse. Vamos ver se eu consigo só apagar a barra. O mais comum, ó, a representação mais comum é sem a barra, tá? Vai ter que fazer uma gambiarrinha aí, mas a gente pode usar a mesma representação, tá? Essa representação aqui é a mais comum. Agora vocês já sabem quem que é barra de frente, quem que é barra de lado. Então, ó, só para vocês compreenderem que é basicamente o mesmo slide, ó, só para vocês lembrarem que a representação mais comum é aquela sem a barra, tá? Eu só dei... Agora, você já sabe que as tensões estão na barra e estão numa seção transversal da barra, porque se desenha assim, ó, parece que ela está só na seção transversal mais externa da barra, quando na verdade você pode fazer essa representação para qualquer seção aqui no meio e até para o outro extremo lá atrás. Então, o mais comum é não representar a barra, senão você fica um pouco engessado. Você só vai representar essas tensões normais aí da flexão, vindas da flexão. Não esqueça que o tema da aula é flexão, porque essas tensões normais vêm aí do ato de fazer uma flexão numa barra, né? Você só vai representar na seção mais externa? Não, você vai representar na barra inteira, pô. Então, o mais comum é você não desenhar a barra. A gente vê, inclusive, o quanto esse negócio verde aqui tá torto, né? E aí, claro que eu não vou resistir a dar uma consertadinha nele aí, tá? Então, essa é a representação mais comum. Como eu falei para vocês, pessoal, vou fazer aqui bem pequenininho, ó, observação. Também há quem represente o contrário. Eu vi algumas aulas disso na internet. Também pode ser. Aqui vocês vão me perdoar. Ah, tá, eu vou deixar a linha neutra em vermelho mesmo, porque, tá vendo? Para pegar o cor-de-rosa eu tenho que sair daqui, voltar. Deve ter um jeito de mudar a configuração, agora que eu estou dando aula nesse fundo escuro, e deixar o cor-de-rosa direto aqui, né? Mas eu não sei fazer isso. E, né, vou ver se eu dou uma olhada. Mas se bem que tá acabando o remoto, não, a gente tem mais um bimestre ainda pela frente, depois do retorno, né? Então talvez valha a pena. Você pode representar a sua linha neutra aqui, a sua seção transversal, e há quem represente de maneira contrária, tá? Há quem represente a tensão de compressão aqui saindo da barra e a tensão de tração aqui entrando. Você vai falar, André, mas isso é meio esquisito. Eu também acho que é meio esquisito, tá? Mas se você pensar no extremo esquerdo da barra, você tem aí a tensão de tração realmente te puxando para lá, ó. Se você pensar no extremo esquerdo, depende de que extremo você vai levar em consideração para fazer sua representação. Se você pensar nesse extremo esquerdo, o saindo vai estar para o lado esquerdo e o entrando vai estar para o lado direito. Então, se você pensar assim, não é tão absurdo você representar a sua tração. Vou fazer bem pequenininho aqui mesmo, tá, gente? Só para vocês saberem que existe a sua tração para cá e a sua compressão para lá. As duas convenções são boas. Uma delas a pessoa pensou no extremo direito da barra, a outra ela pensou no extremo esquerdo, tá? Como a gente está fazendo uma lógica nessa disciplina desde o começo do ano, de fazer as coisas sempre da esquerda para a direita, quando dá, né, quando era possível, eu vou seguir essa mesma lógica para não deixar vocês doidos. Vocês são ensino médio técnico, né? Não há necessidade aí da gente complicar a vida de vocês, muito, só um pouco, né? Quem for fazer uma graduação na área de exatas vai aprender aí dos dois lados, então vai ficar mais familiarizado com essa representação. Eu usei aquela ali pensando no extremo direito da barra, tá? Então a gente sempre, independente de qual seção a gente está calculando, a gente sempre vai fazer a compressão para a esquerda e a tração para a direita. Até porque segue o sentido do eixo X, o positivo para o lado positivo e o negativo para o lado negativo. Então eu prefiro essa representação, mas essa não é errada não, mas você teria que seguir a lógica, o exercício inteiro, tá? Não adianta fazer o contrário e falar, André, eu troquei a representação, porque eu vou saber que é mentira, tá? Porque, então eu adotaria aquela de cima porque ela segue o sentido do eixo X, é mais tranquilo para a gente compreender. Margot já está me chamando para botar ela para dentro. Pessoal, vou deixar esse exercício aqui, vou lá buscar ela, que ela está miando alto,
E enquanto isso eu dou uma respirada vocês também, e aí a gente aprende a aplicar essa fórmula na prática, tá? E já revisa de cisalhamento. Porque dá uma olhada, dá uma lida aí no enunciado enquanto eu volto. Ele quer nesse exercício, na verdade eu adaptei ele para ficar um pouco mais simples, a tensão normal máxima e a tensão de cisalhamento máxima nessa barra aí. Então, eu teria que calcular os esforços solicitantes. Essa é uma flexão pura, não é nem flexão simples, ó, não tem força horizontal, só tem momento. Então, o diagrama só vai gerar momento fletor, não vai gerar força cortante. A força vertical externa gera força cortante e momento fletor. Mas o momento fletor externo, o momento externo só gera momento fletor. Mas eu não vou ser mal, não, até porque a gente está com pouco tempo, já vou dar o diagrama pronto. Ah, ai, que burrice, André. Falou aí, falou errado, né? Na verdade, isso aqui não é flexão pura, então, porque esses momentos fletores externos, como eles são diferentes um do outro, eles vão gerar uma força cortante. Então, é flexão simples, porque não tem força normal. Para ser flexão pura, não pode ter cortante também, falei bobagem, tá? Existe um caso muito específico, é um exemplo no meu livro, onde você tem momento fletor externo que não gera força cortante. Se eu não me engano, é quando eles são iguais. Aí, beleza, não gera força cortante, flexão pura, tá? Apareceu força cortante, porque o momento fletor vai aparecer, senão não é flexão. Apareceu força cortante além do momento fletor? Flexão simples, que é o assunto da aula de hoje. Flexão composta teria uma força normal aí no meio, tá? Que ótimo que a gente não vai ter que fazer o diagrama de esforço solicitante. Prepare-se que a primeira aula do ano que vem é um exercício desse de flexão simples completo, tá? Inclusive, relembrando os diagramas de momento fletor. Se eu vou dar, eu vou cobrar. Só um segundo. Mas já preparem-se, prepara o psicológico aí, tá bom? Já volto. Pronto, não queria nada não, só queria miar. Mia porque é gato, se fosse cachorro latia, se fosse gente falava, quer se comunicar. Era só comunicação, não era nada demais. Vamos lá então, pessoal, vamos resolver esse aqui. Graças a Deus, os esforços solicitantes, que é a parte mais trabalhosa, já foram dados, tá? A gente só vai ter que aplicar essas fórmulas aí de flexão e também de cisalhamento. Vamos ler junto aí, ó. A figura mostra uma viga biapoiada. Acho que eu falei no começo do ano que é a coisa que a gente mais vai ver nessa disciplina, né? Submetida a dois momentos, ó, nos extremos ali. Um de 320 e um de 230, em quilômetros. Diagrama de esforço solicitante e calcular as tensões de cisalhamento máxima e no que a gente estudou o ano inteiro, desde o esforço solicitante lá no começo do ano, até os momentos de inércia estático aqui, e as fórmulas de tensão de cisalhamento e tensão normal das duas últimas aulas, a gente tem que conseguir olhar para isso, dado o diagrama de esforço solicitante, e calcular as tensões de cisalhamento máxima e as tensões normais máximas. Como é que a gente vai fazer isso? Gente, na fórmula de tensão de cisalhamento, para quem não lembra, ó, vou escrever aqui, tensão de cisalhamento é Vic it. Dessas quatro componentes aqui, o que está nesse diagrama de esforço solicitante? O que está? Momento estático está nesse diagrama? Não. Momento de inércia está? Não. Espessura está? Não. Só está cortante. Então, para calcular a tensão de cisalhamento, a gente vai olhar para o diagrama da cortante. Como que é a fórmula da tensão normal? Por enquanto que nós ainda estamos em flexão simples. Flexão simples é momento vezes distância da linha neutra dividido pelo momento de inércia. Momento fletor, né? Vezes distância da linha neutra dividido pelo momento de inércia.
Distância da linha neutra está nesse diagrama? Não. Momento de inércia está nesse diagrama? Não. Então, quando falar em tensão normal, eu vou olhar para o diagrama de momento fletor. Então, está na fórmula. V está na fórmula de cisalhamento. M está na fórmula de tensão normal. Acabou. Se eu quero as máximas, eu tenho que pensar, porque eu não vou fazer na barra toda. Agora eu vou calcular a tensão em uma seção transversal. Pode ser nesse extremo aqui que eu pintei para explicar o ano passado. Pode ser esse, 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 pode ser o outro extremo. Como que eu vou saber qual que eu seleciono? Uai, para fazer o cálculo da tensão de cisalhamento, você vai selecionar a seção que tiver o cisalhamento máximo. Que nesse exemplo é qual? Qualquer uma. Porque a força cortante é constante na barra inteira. Então, qualquer seção aqui que eu pegar, vai ter o mesmo valor, né? Se eu pegar o mesmo momento estático, vai ter o mesmo valor de tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento tanto faz qual você vai pegar. Então, tem um valor fixo, tem um valor constante, não muda nada. E o momento fletor é constante? Não, ó. Não. Ele vai diminuindo ao longo da esquerda para a direita. Então, o máximo aqui é no 320. Ah, que eu fiz para relembrar o pessoal, né? Aqui a cortante está na parte negativa do eixo X. Muita gente, na hora de fazer os diagramas, não entendeu isso até hoje, hein? Essa coisa que ele marca em negrito aqui, ó, mais escuro, isso aqui, o verde, meu verde não apareceu muito aí, mas vai ficar verde agora mesmo, é o meu eixo X, ó. Isso aqui é o meu eixo X. E aí você faz, eu vou começar a dar aula, a partir do ano que vem, marcando bem quem é meu eixo X. A minha apostila não marca, eu estava adotando um padrão aqui de não marcar o eixo X. Mas, pô, a minha apostila é de ensino superior, né? Vocês não usam tanto gráfico quanto um aluno do segundo, terceiro ano de engenharia. Vocês estão no ensino médio ainda. Por mais que estejam no curso técnico, usem muito mais gráfico que um estudante de ensino médio não técnico, vocês ainda vão ter dificuldade de ver umas coisas que é absolutamente normal. Então, nas minhas aulas, eu vou começar a marcar bem onde está esse eixo X e, de preferência, ainda marcar onde é a função. Lembra que eu andei dando umas aulas de função? Aqui é a função, ó. O resto ali, para modificar da matemática, para falar que é uma força, para falar que é... Tá? Aqui é a função. E lembra mais um detalhezinho, que o momento fletor inverte, ó. Ele inverte o lado, ele é espelhado. Então, na verdade, se eu fosse pensar em matemática, ó, a função estaria aqui. O positivo estaria para cá. É que a gente espelha ele. Lembra? Tem toda uma explicação aí para já dar a ideia de como que a barra está fletindo e tal. Mas se for pensar, o máximo mesmo ainda positivo é o 320. Então, por isso que eu pintei aqui, ó. Para cortante, tanto faz qual seção você vai escolher. Todas vão estar submetidas à mesma força cortante, né? Para tensão de cisalhamento, perdão. Todas vão estar submetidas à mesma força cortante. Agora, para o momento fletor, não. Você tem que pegar essa seção aqui, ó. Porque é essa que tem o máximo. Tá? Você pega essa seção porque é ela que tem o máximo. Beleza? Aí é o quê? Aplicação direta da fórmula, tá? Aí a aplicação direta da fórmula a gente vai embora, tá? Então vamos lá, vamos aplicar essas fórmulas. Exercício, tá? Vou colocar aí, eu tô falando muito tá, hein? Tá louco. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Então a gente vai fazer primeiro a tensão normal, que é novidade, tá? Depois a tensão de cisalhamento, é bom que a gente revisa a aula passada. Bom que vocês veem aí mais um exemplo para as atividades do quarto bimestre. Então, tensão, eu quero as máximas, tá? Então, eu vou fazer aqui a tensão normal máxima e no próximo slide, na próxima lousa, a tensão de cisalhamento máxima. Pessoal, a tensão normal máxima, como a gente falou, já olhamos no diagrama, vai ser calculada como? Eu vou ter que pegar, para calcular a tensão normal máxima, eu vou ter que calcular o meu momento fletor máximo. Porque é a única variável da minha fórmula, se eu for pensar. Claro, tem mais uma variável também, a distância da linha neutra. Mas calma lá que a gente já fala dela. Sabe por quê? Só os de cima aí são variáveis? Porque o meu IZ vai ser constante. Se eu pegar a seção transversal dessa barra, vamos desenhar ela na mão mesmo, sem apelar, sem pegar retângulo. Tá fazer retinho. Na mesa digitalizadora é mais difícil, né? Do que no papel, do que na lousa física, fazer bonitinho. É um desafio um pouquinho maior. Tá, ficou feio, mas dane-se. Vou deixar a linha neutra aqui em vermelho também. Vou deixar a linha neutra aqui em vermelho também. Um pouco mais agressivo do que o cor-de-rosa nesse fundo escuro, mas ok. Aqui é a linha neutra. Pessoal, o momento de inércia não vai mudar. Porque eu não desenhei aqui, mas essa barra aqui, ela tem... Não, desenhei sim.
Essa barra aqui tem seção retangular constante. Eu não sei se no enunciado eu falei que a seção retangular é constante, mas essa seção aqui se repete ao longo de toda a barra. Então, o momento de inércia é o mesmo para toda a barra, seja aqui no 320 ou aqui no 230, tá? É a mesma seção transversal. Então, o momento de inércia vai ser uma constante, tá? Lembra que é IZ, porque agora isso aqui, né, é o meu eixo Z, tá? Que é a linha neutra, tá? Mas é a mesma ideia de calcular o IX. A teoria aí, a teoria mudou, né? Mas na prática o cálculo não vai mudar. A tensão vai ser máxima quando tiver a máxima distância da linha neutra. Essa fórmula é bem mais simples que a de tensão de cisalhamento. O conceito é um pouquinho mais, envolve três dimensões, tá? Por isso que eu gastei mais tempo com teoria. Mas vocês vão ver, a prática é mais fácil, a fórmula é mais simples, não tem momento estático, tá? Então, olha aqui. É só a distância da linha neutra, não tem que pensar no centroide da área de influência, é direto a distância da linha neutra, tá? Então, onde tem maior distância de linha neutra, aqui, ó. Então, aqui vai ter compressão máxima, certo? E aqui vai ter tração máxima. Acabou, tá? Eu quero a máxima, tanto faz qual que eu vou calcular, porque eu quero o módulo da tensão. Eu não sei se eu falei, se eu fui claro isso no enunciado. Calcule o valor, tá? Então não interessa se é tração ou compressão, positivo ou negativo, é o valor máximo. Bom, valor máximo, a gente vai ter que substituir ali o momento fletor máximo e a distância da linha neutra máxima, que é aqui, ou em cima ou embaixo, tanto faz, tá? Então, o momento fletor máximo a gente já viu que é 320. Só que é quilonewton vezes metro. Vamos deixar tudo bonitinho em newton e metro para sair em pascal a tensão. Se é quilonewton vezes metro, na verdade não são 320 newtons por metro, são 320 mil newtons, ou seja, 320 quilonewtons por metro. Está convertido já. Distância da linha neutra, quais que são as dimensões? Se eu não me engano é 20 e 40, né? Mas vamos confirmar. Só que aqui está em centímetros, tá? A altura é 2 vezes a base é 20. Então a base, ó, é 20 centímetros, que já convertido em metro, divide por 100. A altura é 40 centímetros, que já convertido em metro, também divide aí o 40 por 100. Já está dado aí em metro, tá? Ficou um pouquinho maior a chave, mas tudo bem. Então, a distância da linha neutra, ou seja, para ser a máxima, a distância da linha neutra também tem que ser máxima. Eu não pus ali na fórmula, agora eu pus. Qual que é a distância máxima? Ué, é estar no extremo. Então, é metade de 40. Então, esse y aqui é 0,20. Ah, e o momento de inércia, André, a fórmula é complicada, você já vai jogar ele aí? Já vou jogar ele aqui, porque eu vou colocar o meu centroide da figura na origem, ó, eixo Z ali, eixo Y aqui, o meu IZ é como se fosse o IX, se eu estou calculando o IZ, quem que é a minha base? Quem que é a minha base? É o retângulo, então é BH ao cubo sobre 12, a minha base é o paralelo ao eixo Z, que seria como se fosse o meu eixo X, então é o meu 20. E a minha altura? A minha altura é o 40, é o não paralelo ao eixo Z, porque eu estou fazendo o IZ, então é o 40 ao cubo, tá? Sobre 12. Tá bom? Essa fórmula, essa aí parece complicada, mas não precisa nem de calculadora se você for pensar mesmo a rigor, ó. Porque você vai trocar aqui, ó, tensão de cisalhamento máxima, que é o que você está calculando, copia. Não é uma divisão de frações? Divisão de frações é a primeira. Ah, já vou fazer o 320 mil vezes 0,2. Faz isso não. Você já vai ver por quê. Não faz isso não. 320 mil 0,2 sobre 1 seria, né? Então, vezes o inverso da segunda. Sobre 1, eu nem vou pôr o sobre 1, né? Vocês já estão no segundo ano, não precisa. Então, é 20 vezes 0, 40 ao cubo. Tá? Ó, então aí, ó, na verdade, quando você multiplica assim, você está multiplicando 1 que está embaixo por tudo que está embaixo, então mantém o que está embaixo, e o 12 por tudo que está em cima. Vem aqui, ó, 0,20 com 0,20. Tchau, tá? Você vai dividir aí, você vai fazer essa conta. 0,4 ao cubo, aperta igual, né? Ou anota num papel aí o que deu. 320 mil vezes 12, divide pelo que você tinha anotado no papel, vai dar aí, ó, a calculadora vai te dar o direto valor aqui, ó, de tensão máxima. Tensão máxima vai te dar 6 vezes 10 a sétima Pascal. Número feio pra caramba, né? Deixa eu tirar isso aqui, ó, só para a gente dar essa resposta de um jeito mais bonitinho. Você vai te dar aí 6 vezes 10 a sétima Pascal, que na verdade é o 6 com 7 zeros, né? Então, na verdade, a gente pode escrever esse resultado de uma outra maneira. A gente pode escrever assim, ó, 60 vezes 10 a sexta Pascal. Quem que é o 10 a sexta Pascal? Agora eu vou fazer aí de outra cor para poder trocar a resposta final para cor de rosa para ficar mais bonitinho.
10⁶ Pascal, na verdade, é o megapascal. Então, eu tiro que essa tensão máxima é 60 megapascal. Ou simplesmente Pascal para megapascal, para quem achar mais fácil assim, divide por 1 milhão, tá? Divide aí por 1 milhão. Gente, aplicação direta da fórmula. Até o BH ao cubo sobre 12, espero que vocês estejam tão acostumados que foi fácil a hora que eu joguei ele ali no lugar do IZ, tá? É só substituir na fórmula, prestar atenção no diagrama, se eu pedir a máxima, ou olhar e ver qual seção que eu escolhi, se não for a máxima por algum motivo. Aqui no caso eu escolhi a máxima, não era só ver onde o momento fletor era máximo. Eu queria a tensão máxima, então máxima a distância da linha neutra. E agora, tração ou compressão, esse valor máximo? É os dois. É o mesmo valor, embaixo é tração, está sendo tracionado, em cima é compressão, tá? Mas eu quero valor, então não me interessa o sinal aqui, tá? Tensão normal máxima, aplicação direta da fórmula. Momento fletor, olhei no diagrama, distância da linha neutra, pensei aí geometricamente, momento de inércia também pensei aí geometricamente. E já era, tá? E já era. Só que eu não pedi só a tensão normal máxima, já vou liberar vocês, hein? Já é 10 horas, a gente começou um pouquinho mais tarde também, então a gente vai ficar meio elas por elas, mesmo eu fazendo todas as lousas à mão. É bom para treinar, né? Porque ano que vem acabou esse negócio de slide, de não sei o quê. Claro, vou sempre levar os slides às vezes para mostrar um vídeo, mostrar uma animação, mostrar um esquema, que às vezes é mais difícil de reproduzir na lousa. Mas, né, a partir do ano que vem, usar mais lousa e, se Deus quiser, não digital, né? Lá para, acho que março que a gente volta, né? Então, tensão de cisalhamento máxima. Qual que é a fórmula da tensão de cisalhamento? Isso a gente já viu semana passada, isso aqui é revisão. Tensão de cisalhamento vai ser Vic-It. Vic-It. O momento de inércia, gente, é o mesmo para a barra inteira, é o meu IZ. Então, ele não vai mudar. A espessura é a mesma para a barra inteira, então ela não vai mudar. Mas eu posso selecionar o ponto onde a cortante é máxima e ao longo da barra toda. Depois que eu selecionei... Então, eu não sei se vocês entenderam uma coisa, ó. Não sei se vocês entenderam uma coisa. Os diagramas de esforço solicitante são importantes eu falar. Eles vão ajudar a gente a selecionar qual seção transversal da barra a gente quer. Se eu quero a máxima, é onde o esforço solicitante é máximo. Uma vez que eu selecionei a seção transversal, por mais que ela seja igual às outras, aí eu vou nela. Aí eu redesenho ela para achar o IZ e o Q. Se é que vai precisar do IZ e do Q. Tá? Repare que eu já estou chamando até de IZ aqui, que a gente já mudou o nome do eixo. Eu fiz com X a semana passada para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Agora já vamos utilizar a nomenclatura correta, tá? Porque agora a gente tem não estamos mais só na seção transversal, estamos pensando na barra como um todo. Então você já tinha um X antes. Não vamos mudar quem é esse X, senão vai dar confusão, tá? Mas eu fiz com X porque eu acho que para um primeiro contato ia assustar menos vocês. Então, de novo aqui, ó, eu vou ter que calcular. Então, assim como eu selecionei o momento fletor máximo olhando nos diagramas e depois, dentro da seção, eu calculei o IZ, aqui eu vou selecionar a cortante máxima olhando para o diagrama. Não tem muito sentido nesse exercício, mas em outro poderia ter, porque é qualquer uma. Em todos a cortante máxima vale 30, a cortante é constante, portanto a máxima é 30. Não tem erro não, tá? E eu vou pôr na fórmula o módulo dessa cortante máxima. Então, já vou até fazer isso já. É menos 30 ali, mas eu quero o módulo, eu quero o valor. Então, eu vou pôr 30. É 30 quilonewtons, então é 30.000 newtons, tá? Aí agora a gente vê o restante aí da fórmula. Então, agora, de novo, também eu reproduzo aqui a seção transversal. Ficou um pouco torto, mas não tem problema. Aqui vai ter a chatice do momento estático, ó. Você vai ter a linha neutra aqui no meio. Não está bem no meio, mas ok. Você vai ter a linha neutra aqui no meio. A gente já fez as dimensões, então é só reproduzir, né? Já calculamos aí. 0,2 metro. Aqui é 40, então é 0,2 em cima. Vou fazer sem o zero mesmo, tá? Sem o segundo zero depois do 2. 0,2 embaixo, tá? Só que eu quero a máxima, então eu tenho que usar o momento estático máximo. O momento estático máximo é onde mesmo? O momento estático é máximo em cima da linha neutra. Então aí eu pego a área de influência, eu sempre pego a de cima por mania, mas hoje só para vocês verem que tanto faz, eu vou pegar de baixo. Quando eu estiver calculando o momento estático na linha neutra, tanto faz pegar a área de cima ou a área de baixo. Fora da linha neutra é diferente. Acima da linha neutra eu pego a área de cima, abaixo da linha neutra eu pego a área de baixo. Pensa assim que vocês não erram. Abaixo da linha neutra, área de baixo, acima da linha neutra, área de cima. Quando for na linha neutra, tanto faz de baixo ou de cima. O importante é você calcular a distância do centroide dessa área que você pintou, que poderia ser a de cima também, porque daria no mesmo no cálculo, até a linha neutra. Se tudo é 0,20,
esse pedacinho aqui é 0,10. Tá? 0,10 metros. Agora a gente tem tudo, ó. Momento estático não é área vezes distância. A área vai ser o quê? A área do retângulo que eu pintei aí, ó, é 0,2 vezes 0,2. Eu vou escrever depois para vocês que isso é a área. E a distância é o quê? 0,1. Tá? Metade aí. Então, isso aqui, ó, se alguém não entendeu, é a área de influência, que é a área que eu pintei ali. Isso aqui é a distância, ó. Que distância do quê? Distância do centroide dessa área de influência, distância do seu centroide até a linha neutra. Como a gente já falou na semana retrasada, tá? Que a gente viu o momento estático aí pela primeira vez e repetiu na aula de tensão de cisalhamento, aula passada. Gente, o momento de inércia vai mudar? Não, a gente já calculou ele ali, só que a gente não calculou diretamente, a gente fez umas simplificações. Então eu vou copiar do mesmo jeito que eu copiei ali, ó. BH ao cubo sobre 12, momento de inércia, ó. Base é 0,20, né? H é 0,40, ó, pode ver aqui, então, BH ao cubo sobre 12. Aqui, então, tá, ó, a cortante, o momento estático, pode ver a área vezes distância, e a espessura. A espessura é sempre aí, como a gente está considerando tudo no eixo X, é a espessura do eixo X. 0,20 também, então, tá? 0,20 também, então. Pessoal, essa conta também não vai ser difícil. Sabe por quê? Olha, dá para você rearranjar essa fração aí, fazer aquele mesmo esquema, a primeira vezes o inverso da segunda. A primeira, na verdade, é a de cima, né? Só tem a parte de cima. 30 mil. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui para ficar fácil para vocês. Deixa eu já, o 0,2 está multiplicando tudo, então eu já vou escrever assim, ó. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,4 ao cubo, ordem dos fatores não altera o produto, sobre 12, tá? E essa é a fração menor de baixo, pela qual eu estou dividindo. Eu estou dividindo aqui a maior de cima, que é 0,2 vezes 0,2. Depois eu também vou sumir com esses parênteses, que eu fiz só para ficar ali mais visual para vocês. 0,1, tá? Então, ó, reescrevendo aqui a mesma fração, o que eu fiz aqui nessa passagem? Só pus o 0,2 multiplicando em cima da fração de baixo. Agora sim, eu vou fazer primeira vezes o inverso da segunda. Então, primeira é 30 mil. Ali eu pus 3 mil, né? Sabia que eu esqueci de arrastar algum zero. O resto tá certo, né? Tá. 30 mil vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,1 é a primeira. Aí eu vou fazer ela vezes o inverso da segunda. Então, a segunda vai ser 12, que estava embaixo, passa para cima. Embaixo 0,2 vezes 0,2 vezes 0,4 ao cubo. Certo? É isso, não é? A segunda eu inverti, tá certo? A primeira é como se tivesse um embaixo, então não tem nada, é 30.0020201. E a segunda, que está sendo, que é o denominador, que é a parte de baixo, eu inverti. Então a primeira fração, como se fosse 3.0020201 sobre 1, copiei ela aqui, vezes o inverso da segunda, 12 sobre 0,202 4 ao cubo, tá? Então 1 vezes 0,002 4 ao cubo fica 0,002 4 ao cubo, e a de cima ali tá pronta com 12 multiplicando. Isso é vantajoso, porque vê se você sair fazendo conta, ó, tchau, tchau, 1,02 aqui com outro 0,2 aqui, outro 0,2 aqui com outro 0,2 aqui. Tanto faz qual com qual, tá? Eu diferenciei aí à toa. Então aí não fica uma conta tão difícil. 30 mil vezes 0,1 é 3 mil. Você vai fazer 3 mil vezes 12 dividido por 0,4 ao cubo, tá? É número redondo. Você vai tirar aí, ó, eu não refiz as contas, mas eu fiz o ano passado, né? Eu vou refazer aí depois que eu gravar. Se tiver algum erro, eu aviso vocês, mas eu acho que não vai ter, não. Isso aí vai dar 3 mil vezes 12 dividido pelo cubo de 0,4. Vai dar aí 56,25. Ops, 00 Pascal. Tá, 56,25. Na verdade, lendo corretamente esse número, não é 56,2500, né? É 562.500 Pascal, tá? Como a gente deu a resposta ali em megapascal, deixa eu sair para depois poder fazer um cor-de-rosa. Se a gente dividir isso aí por 1 milhão, a gente tira em megapascal. Assim a gente compara as duas tensões, tá? Se for o caso, o enunciado não pede, mas pode ter um exercício que peça. Divide aí por 1 milhão, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, tá? Então 0,56. Vai caber, vai caber, vai caber. Megapascal é uma excelente aproximação aí para nós, tá? Ficou apertadinho, mas acho que está bem legível. Dá um destaque aí nele. Então é isso, gente. Tá vendo? É a aplicação direta da fórmula.
A gente vai, não é esse final aqui, o difícil dessa disciplina é o começo, é a primeira vez que você vai fazer um diagrama de esforço solicitante, vai calcular um momento de inércia, agora é repetição. E o cálculo de momento de inércia está bem mais fácil, é só aplicar a fórmula, não tem mais aquelas questões de distância do eixo e tal, aquelas doideiras lá, né? Mas eu precisava ensinar aquilo ali, porque vai que aparece um exercício aqui. Vou até dar um exemplo ou outro mais interessantinho para vocês e tal, mas também nada que ferre a vida de vocês. Vocês viram, os dois exercícios foram aplicações diretas da fórmula e entender o que é cada variável da fórmula, e onde que eu olho, tá? O V e o M, eu vou ter que olhar aqui no diagrama. Se eu quiser o máximo, eu vou ter que ver onde ele é máximo. O Q e o I, eu vou ter que desenhar a área da seção transversal, que geralmente vai ser dada, e calcular nela, tanto o V quanto o I. Aí as outras variáveis são mais... o T é uma espessura constante, mas se ficar em dúvida, desenha a área também. A distância da linha neutra é mais fácil que o momento estático, mas é bom desenhar para ver que distância você quer. Mas entendendo aí, principalmente desenhando a seção e fazendo os fatores geométricos dela, prestando atenção, você não erra. Olhando no diagrama, quem que é o momento fletor que você vai usar e quem que é a cortante que você vai usar, você não erra também. No mais, é a aplicação direta da fórmula. Tá bom, pessoal? É isso. Duas resoluções aí. Uma que é a revisão da aula passada, essa, e outra, realmente, assunto da aula de hoje. Obrigado aí pela atenção de vocês. Feliz Natal, excelente Ano Novo e até o ano que vem, né? Que quinta-feira que vem já não é mais letivo, tá bom, né? Todos nós estamos precisando descansar. Valeu, gente. Boa semana. Obrigada, André.